Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Bem-vindas a todas e todos. Eu sou a Natália, artista orientadora de artes visuais do Vocacional Sul 4, e esse é o nosso segundo encontro de orientação. No encontro passado, vocês podem encontrar o vídeo 1 aí na playlist, nós falamos um pouquinho sobre cadernos de artista, pensando o caderno como um espaço de registro, e também falamos um pouquinho do insight, do processo de criação acontecendo junto com o cotidiano. E eu deixei duas questões para vocês pensarem no nosso último encontro. Uma era um pouco fazer uma pesquisa sobre cadernos de registro, cadernos de artista, sobre os artistas que eu mostrei ou outros artistas que vocês têm interesse, buscar, ver se encontravam essas imagens. E uma outra questão era mais uma reflexão mesmo sobre o processo de criação de vocês. Pensar se isso acontece no cotidiano, em que momentos vocês sentem que ideias surgem ou notam uma observação um pouco diferente, e daí a possibilidade de anotar no caderno. Então, apesar de eu não ter dito claramente, mas eu acho que eu deixei claro, a nossa ideia é ter um caderno de registros que vai nos acompanhar ao longo desse processo. Hoje a gente vai olhar com um pouquinho mais de calma para algumas imagens, ainda daqueles artistas que eu selecionei na semana passada, mas com mais imagens, e falar um pouquinho sobre elas, observar um pouquinho mais essas diferentes qualidades e modos de registro. Então, vamos lá? Entre as imagens que eu selecionei, eu busquei uma diversidade de modos dos artistas lidarem com os cadernos. Então, a gente tem aqueles artistas que observam as paisagens, tem um artista que é o Rubens Matucci, que trabalha especificamente com cadernos de viagem, então ele tem muitos que registram os locais por onde ele passa, ele inclusive viaja para criar cadernos. É interessante observar nessa imagem como ele utiliza as duas folhas do caderno para criar uma única imagem, mas em cada página a gente percebe que tem um tratamento diferente. E se a gente olhar um pouquinho mais atentamente, vai perceber que esse tratamento tem, na verdade, a ver com o processo de construção da imagem. Então, em uma página, a gente tem como se fosse o esboço, a primeira camada de cor, e na outra a gente tem um desenho mais elaborado, com mais camadas, mais sobreposição. A gente tem também o desenho da Faigo Strower, esse é um desenho, um retrato de viagem. E temos outros desenhos dela de caderno, onde a gente percebe que o caderno é um espaço de estudo mesmo, né? Ela faz um desenho mais cuidadoso, mais descritivo, e experimenta ali luz e sombra, como é que as linhas podem ajudar a dar conta, a construir a representação. Tem a Renina Katz, que é uma pessoa que faz muito essa reflexão sobre a imagem e textos, coisas que ela lê. E essas imagens e essas cores, ela explora muito as cores no desenho para depois construir gravuras. A gente tem o Leonilson, que é um exemplo incrível para pensar os cadernos, porque os cadernos dele têm uma enorme diversidade. Tem desde anotações do cotidiano, com projetos de instalação, diários, reflexões que ele faz sobre o desenho e os temas que ele trabalha no desenho. A gente tem também os cadernos da Andréa do Lianel. A Andréa trabalha muito a partir da observação, estabelecendo umas relações entre o corpo e a paisagem. E a Andréa já trabalha o caderno mais como um todo. Então, às vezes, ele tem uma proposta que percorre todo o caderno. Ela pensa um pouco a forma, então ela muda o esquema das páginas. Isso é um desdobramento um pouco dos cadernos, né? Os livros de artista, que a gente pode falar mais pra frente sobre isso. É um pouco um outro caminho que os cadernos tomam, em que o artista pensa ele mesmo como obra e na relação que o espectador vai ter com ele. A gente tem aqui um exemplo da Francesca Woodman, que é uma fotógrafa, e aqui a gente vê que a fotografia que ela já fez, ela coloca no caderno e pensa sobre ela. Então, assim, surgem anotações, observações sobre o que possivelmente, o que ela gosta na imagem, o que ela gostaria de mudar. Então, também tem esse lugar do caderno, que não é só de projetar, de antes de construir a imagem, mas também no momento de refletir sobre o que a gente faz. Porque a reflexão sobre o trabalho desencadeia o processo de criação, leva à criação de outras imagens. Uma imagem um pouco se desdobra na outra. Então, o que aconteceu numa imagem pode dar pista para uma próxima. Então, esse caderno da Francesca Woodman mostra bastante esse processo. A gente tem a Frida, que vai ter um diário. Então, a Frida Kahlo ela vai trabalhar
super as imagens, assim, tem uma qualidade gráfica enorme, mas é bastante diário, bastante confessional, bem autobiográfico. Ela conta mesmo a vida dela e vai contando e vai elaborando as emoções, os sentimentos, as situações, trabalhando aí nessa relação imagem e texto, cor. Olhando agora para as imagens, eu fui falando um pouquinho algumas coisas que eu percebo que eu achei que era interessante mostrar considerando a diversidade de artistas que eu trouxe. Mas as imagens, elas têm muitas camadas e dependendo de quem olha, percebe coisas um pouco diferentes ou dá mais peso, mais intensidade para alguns aspectos do que outros. Então eu queria perguntar para vocês se olhando aí para as imagens surgiram outras reflexões, se vocês observaram elementos, se interessaram por coisas das quais nós não falamos. Eu acho que seria bem interessante vocês darem um retorno, mandarem comentar, manda mensagem para a gente começar a dialogar juntos. Eu propus a gente olhar um pouquinho mais para as imagens e conversar mais sobre elas, porque a ideia é ampliar um pouco as referências, as ideias, o imaginário de possibilidades para os cadernos de cada um. Então vocês vão olhando, se identificam ou não com determinadas manifestações dos artistas, pensam no cotidiano de vocês, enfim, trabalhar um pouco também em diálogo com outros artistas e outras produções. Falando em cadernos e em cada um ter o seu caderno, eu vou deixar disponível para vocês 2 links de vídeos, coisas que eu encontrei na internet, mas que são tutoriais sobre encadernação. E eu busquei 2 modos de encadernar bem simples, com materiais mais acessíveis, mais cotidianos. E aí, se vocês tiverem interesse de fazer o caderno de vocês, eu acho bem interessante. É uma possibilidade de fazer a capa, customizar do jeito que vocês quiserem. Os vídeos vocês vão ver que como são encadernações mais simples, o miolo, os papéis, as folhas dentro, eles colocam sempre uma sulfite ou a mesma folha. Vocês podem também experimentar, brincar com isso. Podem ter folhas coloridas, podem ter papel vegetal, papel manteiga, que dão transparência. Então, quando você vai fazer o registro, tem ali uma outra informação que estimula, que te faz buscar outras formas de resolver ali no desenho a imagem. O primeiro tutorial mostra uma encadernação costurada, bastante simples. Ela depois vai falar um pouco de capa e outras coisas, mas aí eu acho que tem o nosso contexto aqui de processo de criação para vocês pensarem a capa de vocês. O segundo, ele mostra 3 tipos de encadernação bem simples. A primeira eu acho difícil não virar meleca, com cola somente, mas eu acho interessante observar a segunda proposta que ele faz, que é com grampos, esses grampos de grampeador mesmo. E então é uma estratégia bem simples e pode ajudar vocês a construir aí o primeiro caderno. Por hoje é isso, espero vocês no próximo encontro. Mandem perguntas, dúvidas, sugestões. Eu gostaria muito de receber imagens de vocês, imagem dos cadernos, dos experimentos que vocês estão fazendo. Logo a gente encontra também um modo de trocar entre vocês, que não só eu tenho acesso a esse processo. Espero vocês no terceiro encontro. Lembrando que o Vocacional Sul 4 tem muitas outras linguagens. A gente tem teatro, dança, literatura, música, com vídeos aí de orientação toda semana, formando grupos já. Então, encontra a gente, segue a gente no Instagram, Facebook, YouTube, divulga, compartilha e vamos junto!